Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 107. Então, capítulo 14, a Gênese, catalepsia e ressurreição. Só que é impossível falar de catalepsia e ressurreição sem falar de letargia. E também sem falar de reencarnação. Por isso, como eu já disse, eu vou repetir isso sempre, para que as pessoas entendam um pouquinho, com todo respeito, as pessoas vão ter que, assim, fazer um esforçozinho na paciência, porque vai gerar-se muitos vídeos, né, aqui. Principalmente esse tema, catalepsia e ressurreição. Porque não é só catalepsia e ressurreição. É catalepsia, ressurreição, letargia, reencarnação, né? E por ser reencarnação, nós vamos ter que recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Nós vamos ter que recorrer o livro de Karl Barchuter, A Ressurreição de Lázaro, mas para aqueles que têm conhecimento. É preciso dizer isso com todo respeito, que tratando-se de catalepsia, de letargia, tratando-se de reencarnação, como já aqui nos encontramos tratando, nós já estamos também tratando de ressurreição. Nós já estamos tratando desde o primeiro vídeo a respeito de ressurreição. Porque se trata de ressurreição a partir do momento em que você começa a tratar de catalepsia, letargia, reencarnação, obsessão, ação e reação, lei de causa e efeito, provas e expiações, pré-existência da alma, imortalidade da alma. Então, junta-se tudo que nós acabamos de dizer agora. Já estamos tratando de ressurreição. Para falar-se de ressurreição, engloba-se tudo isso. Ressurreição é reaparecer, ressurgir. Mas como ressurgir? Como reaparecer? Então, como nós já comentamos a respeito um pouquinho de catalepsia, né? E também de letargia, é lógico que agora nós vamos adentrar ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ressurreição e reencarnação, mas aqui onde nós buscamos no Google, praticamente não tem quase que nada a ver, mas
auxilia muito aqueles que não têm conhecimento, né? Que é a catalepsia. Então, nós vamos ficar, nós no bom sentido, porque nós vamos passar mais a respeito da catalepsia, que provoca a morte aparente, quando nós estivermos tratando a respeito da ressurreição de Lázaro. Porque nós vamos entender que essa catalepsia, ela não deixa de ser uma morte aparente. Como nós dissemos nos vídeos anteriores, a alma, o espírito, né? Aquele indivíduo ali no corpo físico que traz essa anomalia, vamos dizer anomalia com todo respeito, porque essa anomalia não deixa de ser uma obsessão de vidas passadas, não deixa de ser uma subjugação, não deixa de ser uma prova, uma expiação, não deixa de ser tudo isso, que se junta tudo ali. Então foram seres terríveis que, tendo ali a presença dos obsessores, levam eles a essa condição transitória na qual o paciente apresenta uma incapacidade na movimentação dos membros, na cabeça ou até na fala. Só que isso aqui é extraído do Google, que não corresponde à luz da doutrina dos espíritos. Não corresponde. Porque a situação é muito mais séria que eles imaginam, porque eles dizem dessa forma porque eles não têm conhecimento do espiritismo, que trata da catalepsia, da morte aparente. E é que eu não posso dizer agora, porque depois é que nós vamos tratar desse assunto lá mais na frente, né? Quando nós formos tratar a respeito da ressurreição de Lázaro, e entra a ressurreição de Jesus Cristo, né? Aí tem muitos assuntos. Então, até porque faz parte, né, do estudo, né? Então tem que ser gradativo. Então aqui agora, olha só para você ver. No Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse que nós íamos recorrer, ressurreição e reencarnação, né? Ressurreição e reencarnação. Capítulo 4. Então, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. Então, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. Então, nós estamos sabendo, então, que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas não tem nada a ver uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é lógico que tem. Até porque a ressurreição para os judeus, não, na verdade, a ressurreição aceita pelos saduceus. Deixa eu ver, pelos saduceus.
Porque olha só para você ver, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição. Olha aqui o Espiritismo nos esclarecendo. Ressurreição e reencarnação. Então, ressurreição e reencarnação é uma coisa só. A diferença é que a reencarnação, o espírito, ele nasce. O espírito, por exemplo, eu desencarno e eu, obviamente, daqui a alguns anos, me preparo ou sou preparado pelos meus amigos espirituais e eu consigo nascer em outro corpo, com uma outra fisionomia, noutro endereço, noutro país, né? Enquanto a ressurreição, a pessoa, ela retorna ao mesmo corpo físico. Então, sabe aquele bisavô teu que você nem o conheceu? Eles crêem que um dia aquele teu bisavô retornará ao corpo físico. Aquele corpo físico dele. Mas aquele corpo físico dele já desintegrou há mais de 80 anos. Mas muitas religiões creem que Deus, né, vai restituí-lo novamente. Vai fazer esse milagre. Agora, Deus precisa provar alguma coisa a nós? Deus precisa provar que Ele é poderoso? Como aquilo que eu já disse várias vezes, Deus não está nem aí com nossas pessoas, no bom sentido, quanto mais provar que Ele é poderoso. E outra, o dia que Deus ressuscitar uma pessoa, conforme muitas religiões pensam, né? Ele deixa de ser Deus. Ele deixa de ser Deus porque ele mesmo estaria indo contra as leis criadas por ele mesmo. Então jamais que o espírito retorne àquele corpo que um dia lhe serviu de roupa aqui no corpo físico, né? Então, a diferença da reencarnação com a ressurreição é que, como já expliquei em partes, a ressurreição, a pessoa acredita que ele volta no mesmo corpo, né? A reencarnação, a doutrina dos espíritos, através de fatos, comprovadamente, nos prova que, e nos ensina e nos mostra que nós retornamos, sim, mas através de outros corpos, com outras programações e tudo mais. Então, olha só para você ver. Chico Xavier, mas isso vai demorar, gente, esse assunto catalepsia e ressurreição, porque ainda mais tem mais as histórias que eu conto. Chico Xavier, um dia, uma pessoa chegou até ele e perguntou para ele assim: Chico, nos esclareça
que significa ressurreição? Ele falou, o que significa ressurreição? Ressurreição é aquilo que nós experimentamos todos os dias. Mas como assim, Chico? Você não deita e dorme? Sim. E você não acorda de manhã no mesmo corpo? Sim. Isso é ressurreição. Você ressurge novamente no mesmo corpo. Isso é ressurreição, dito por Chico Xavier. E reencarnação, Chico? Reencarnação? Você desencarna, você vem a óbito, é constatado o óbito, você, a depender da sua situação evolutiva, vamos dizer assim, daqui a alguns 4, 5 anos, Chico disse isso. Você retorna ao corpo físico através de uma nova concepção, através de uma nova gestação, com uma nova programação reencarnatória, com uma nova oportunidade em outros lares, com outro corpo físico, se utilizando-se de um outro corpo físico, diferente de quando você deita, dorme e acorda no mesmo corpo de manhã. Olha que esclarecimento de Chico Xavier, né? Então a reencarnação fazia parte dos dogmas, das leis dos judeus, porque dogmas significa leis dos judeus, né? Sob o nome de ressurreição. Então os judeus acreditavam na reencarnação, mas na condição de ressurreição. Só os saduceus, né? Os saduceus, eles eram membros de uma seita judaica oposta aos fariseus, né? Favorável ao... Deixa eu ver que anotei aqui. Tem que anotar porque é muita coisa dessa vez. Então, aos fariseus, favorável ao helenismo e cujos membros pertenciam, em geral, à classe alta. Os saduceus. Então, só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte. Então, os saduceus, eles criam, né? Eles creiam que tudo se acaba com a morte. Mas tá parecendo mais com o catolicismo, esses saduceus? Eita, oxe. Então, olha só para você ver. Eu vou voltar, não tem problema não. A reencarnação fazia parte dos dogmas, né, das leis dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte. Morreu? Acabou tudo. Então, você virou fumaça. Desapareceu no ar, né? Não acreditavam nisso, né? Então eles não acreditavam, né? Em ressurreição.
Eles não acreditavam em ressurreição, que na verdade para os judeus a reencarnação era o mesmo que ressurreição. Então eles não acreditavam em ressurreição. Os saduceus achavam que morria, né? Então não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas. Então observa só para você ver. Nem os judeus tinham lá assim uma mente com relação a esses itens claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma. Eles tinham vagas e incompletas noções acerca da alma. Os judeus também, né? E da sua ligação com o corpo, né? Olha só para você ver. Porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Então, eles acreditavam, mas não acreditavam. Porque eles tinham uma vaga e incompleta noção da ligação da alma com o corpo. Eles não tinham o esclarecimento, o conhecimento que o espírita hoje, mas os verdadeiros espíritas que estudam, que assimilam, têm. Então, criam eles que um homem que vivera podia reviver. Eles acreditavam, né? Eles acreditavam que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Então é só para você ver. Eles acreditavam, assim, vamos dizer assim, na imortalidade da alma, mas eles não tinham noção de como isso se dava precisamente, absolutamente. Mas só o fato de crerem já estava bom, né? Melhor do que os saduceus. Deus que me livre desses saduceus, velho. Saduceus, não sei não, viu? Eu acho que eles... Esses saduceus eu vou pesquisar, mas saduceus eu tô achando que são os católicos, viu? Então, o fato poderia se dar. Designavam pelo termo ressurreição, né? Então eles designavam pelo termo ressurreição, que eles achavam muito mais fácil. Então, para eles, reencarnação era ressurreição. Agora, só o fato deles acharem que reencarnação era ressurreição já tá bom demais. Você sabe por quê? Porque mostrava, vamos deixar no passado, mostrava que eles acreditavam, né? O que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Então, o que eles acreditavam sendo como ressurreição, o Espiritismo, judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, né? Isso é a ressurreição, né? Dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, né? Então vamos pensar assim,
Napoleão Bonaparte. Nossa senhora, quantos anos faz que esse homem morreu? Meu Deus do céu, quantos séculos? Então, muitos creem que Deus um dia vai assim, trazê-lo à vida física naquele corpo de Napoleão, né? Enfim, todo mundo que já morreu, no juízo final, né? Deus trará todos ao corpo físico novamente. Do cemitério, os corpos se levantarão. Ah, mas e aqueles corpos que já se decompôs há 50, 80 anos? Aí os fanáticos dizem assim: para Deus tudo é possível. Mas eles dizem isso porque eles não têm conhecimento dos desígnios de Deus. Porque se eles tivessem conhecimento dos desígnios de Deus, eles iam entender que se Deus agisse dessa forma, ele deixa de ser Deus. Porque isso aí é ir contra as leis por ele mesmo criado. Vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos dar sequência nesse assunto.